Falar sobre o traço de caráter melancólico. Eu já falei do colérico, do sanguíneo. Para você que ainda não assistiu, vai lá, assista. Eu vou deixar o link aqui abaixo para que você possa conhecer um pouquinho sobre os temperamentos. Por que que é legal conhecer sobre os temperamentos? Quando você conhece qual é o temperamento das pessoas que você convive, fica mais fácil de entendê-las. É assim, você vai julgar menos, você vai criticar menos e às vezes até exigir do outro aquilo que eles ainda não estão prontos para oferecer. Na realidade, gente, nós temos um traço de caráter que eu posso dizer assim, que é a nossa raiz, não é? Que é aquilo que nos formou. E aí, com o tempo, com a maturidade, nós vamos pegando um pouquinho de cada um, porque a gente convive com pessoas diversas e vai aprimorando aquilo que faz sentido na nossa vida, né? Quando eu comecei a estudar os traços de caráter, eu fiquei na dúvida às vezes, bom, qual que é o meu traço de caráter? Porque eu tinha um pouquinho de cada, né? E quando eu descobri, o meu traço de caráter era o fleumático. E é exatamente o traço de caráter que se adapta com facilidade a qualquer tipo de ambiente. Tem que a gente chama de camaleão. Ele vai se adequando ao meio. E aí eu percebi. Ah, faz sentido, né? Porque quando a gente vai convivendo com pessoas diferentes, a gente vai percebendo através do outro quais são as nossas limitações e as nossas potencialidades, né. E quando você faz esse espelhamento com o outro, daquilo que você sente falta, ou que você gostaria de ter, ou que você gostaria de ser, né, você vai aprendendo ao conviver com o outro, aquelas qualidades que você gostaria de estar desenvolvendo em você mesmo. É por isso que é importante a convivência com o outro. Tem muita gente que às vezes fala assim: "Ah, mas é muito difícil conviver com o outro", né? Depende. Se você aceitar a pessoa como ela é, sem querer mudá-la, entendendo as limitações, até onde você pode ir, quanto você pode aproximar, fica mais fácil, porque você respeita o limite, tanto o seu quanto do outro. E é por isso que eu estou gravando esses vídeos, falando um pouquinho sobre cada traço, para que você possa aprender a desenvolver no seu dia a dia, a detectar, principalmente para as mães com os filhos. Às vezes elas chegam para mim e diz: "Ah, eu não consigo entender o meu filho. É muito difícil". Por quê? Porque elas não aprendem a compreender como é o seu temperamento. Se você entender qual que é o temperamento de cada filho que você tem, se você tiver vários, fica mais fácil, porque cada temperamento tem uma forma de lidar. A gente não pode querer lidar com todo mundo de forma igual. Isso é bater de frente, gente. Porque, por exemplo, se você chega com autoridade para um colérico, vai ser uma luta. É, guerra, briga de poder, porque ele adora um confronto, uma competição, ele adora mandar, ele adora manipular. E brigar com o colérico, meu filho, é gastar energia na certa, não vale a pena. Eu convivo com colérico e hoje sabe o que que eu faço? Na hora que eu vejo que eles querem ter razão, eu deixo eles terem razão. Eu não entro nessa guerra. Sabe por quê? Porque não vale a pena. Às vezes é melhor você ganhar o coração da pessoa do que ganhar a razão. A razão é conflito, confronto, desgaste emocional, porque eu vou ter que provar para o outro aquilo que eu acredito. E para quê, gente? O que que vai mudar na sua vida? Você fazer com que o outro acredite naquilo que é bom para você. Bom e ruim é uma experiência individual que cada um vai adquirindo. E aí, com a maturidade, a pessoa vai percebendo que o bom senso coletivo faz bem para todo mundo. Então, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o traço de caráter melancólico. Bom, como que é uma pessoa melancólica? Eu, na minha família, eu tenho uns 3, 4 melancólicos. E eu posso dizer são super fáceis de lidar. Por quê?
combina muito com às vezes com o meu traço de caráter, que é mais reservado, aquela pessoa que gosta às vezes da solidão, porque ela gosta de investir naquilo que traz prazer para ele. E geralmente essas pessoas, elas, gostam de estar mais isolada, não porque que elas se sentem inferiores ou porque elas não gostam muito de estar em multidão, é porque elas gostam de observar, são pessoas mais observadoras. Elas gostam de analisar aonde elas estão entrando, com quem elas estão falando. Enquanto elas não sentirem segurança daquilo que elas vão fazer, elas ficam discretas. Elas só vão se entregar para aquelas pessoas que elas sentirem realmente que vale a pena, que tem um conteúdo a ser trocado, né. Elas não perdem tempo com coisas que não vão agregar nada no seu dia a dia. O simples fato delas observarem tudo, o que que acontece? Elas começam a prestar atenção, né, àquilo que elas não dominam. Como são pessoas muito racionais, que pensam muito, muito críticos, elas estudam todo aquele argumento para que na hora que elas possam falar, elas possam ter autoridade de mostrar o seu conhecimento. Por quê? Porque elas têm um certo medo de ser humilhadas. É engraçado que o temperamento melancólico tem um pouquinho do traço de caráter, masoquista. Né. Não é uma regra, tá gente, isso é uma percepção que eu já vi nos meus clientes, nos meus familiares, por quê? Porque eles são meio negativos, né, eles vão ver de forma perigosa, né, "Nossa, espera aí um pouquinho, e se der errado? Ah, mas aí se der errado as pessoas vão me criticar, vão me julgar". Tem aquele medo de pano de fundo, né, porque se fizer alguma coisa e não der certo, a pessoa vão humilhar, né, vai julgar, aquilo ali para ele é a morte. Por quê? Porque eles guardam rancor a vida inteira. Esse é o grande desafio do melancólico. A parte negativa dele, por ser muito desconfiado, o que que eles ficam? Tudo para eles é suspeito. E quando eles percebem que eles não podem confiar naquela pessoa, às vezes eles ficam até com uma necessidade de vingar, sabe, aquela raiva, aquele mau humor, porque eles sentem que foram traídos, né. Pessoas muito teóricas, muito racionais, às vezes eles se tornam um pouco pessimista, porque eles costumam a ver só aquele ponto negativo, daquilo que ele já vivenciou. Então eles lembram daquilo a vida inteira. Se você vai conversar às vezes com o melancólico, e se ele lembrar de algo que você fez, ele vai falar: "Pô, você lembra lá em 1986, quando você me disse lá na casa da nossa tia?" Ele lembra todos os detalhes. É como se eles estivessem vivenciando de novo aquela situação do passado, trazendo à tona na íntegra no aqui, agora. É impressionante. Você tem alguém melancólico na sua família? Você convive com um ou você é melancólico? É, gente, é bom a gente entender o nosso temperamento, porque as coisas começam a fazer mais sentido. Quando eu comecei a entender o meu temperamento, eu percebi, às vezes aquilo que os outros me julgavam, eu comecei a perceber que aquilo era natural meu. Né, porque às vezes as pessoas, por exemplo, eu gosto muito de estar com pessoas, mas com as pessoas que eu tenho afinidade. Eu não gosto de tumulto, não gosto de estar em público com muita gente. Festa para mim, eu tenho um tempo, eu não fico o dia inteiro, às vezes, como um sanguíneo, que aquilo ali é festa, é maravilha, conversa com todo mundo. Não, eu vou conversar com aquela pessoa, às vezes, que está do meu lado, que tem uma sintonia, né, que a gente pode ter uma troca. Eu sou bastante reservada, né, mas eu sou uma pessoa que me adapto muito bem às situações, mas eu observo muito antes de saber aonde eu vou.
né. Então, às vezes, esse até eu tenho um pouco desse melancólico também, né, porque eu observo muito, eu não guardo as coisas para mim, né, eu não sou rancorosa, não vivo de passado, como o melancólico vive, né, o fleumático já é diferente, ainda eu vou falar no próximo vídeo sobre o fleumático. Então, quais são os pontos positivos do melancólico? Eles são pessoas extremamente talentosas, são artistas natos, por serem analíticos, eles percebem muito o todo, né. Então, eles buscam criar uma habilidade para que eles possam estar cada vez melhores, porque eles são bem perfeccionistas. E como eles são muito disciplinados naquilo que eles gostam, né, que eles querem conhecer, eles às vezes até se sacrificam um pouco, né, para poder conhecer, às vezes, aquele assunto, aquele argumento, para que ele possa ter uma troca de informação com as pessoas que ele vai compartilhar, né, no seu dia a dia. Tem uma característica também que é muito engraçado do melancólico, é que ele é assim, se ele achar que ele vai ter que explicar muito para outra pessoa, ele cede. Ele fala: "Não, tá bom, vai, vai", porque ele não gosta muito de conflito, né, ele não ele ele prefere perder, se sacrificar, do que ele ter que brigar com a pessoa que ele gosta para atender uma demanda dele. Isso acontece, gente, porque eles têm muita dificuldade de expor seus sentimentos, né, e como ele tem essa dificuldade, às vezes, de impor, né, eles são muito fiéis às pessoas que eles gostam. E para não magoar, às vezes, o outro, como ele pode se sentir magoado, ele prefere recuar e ceder, né. Então esse é um desafio do melancólico, porque às vezes nós temos que aprender a colocar limite. Não é ceder o tempo inteiro, porque isso aí no futuro vai gerar uma mágoa, vai gerar um rancor e vai piorar a situação, porque como o melancólico já é rancoroso, já guarda tudo que acontece, porque ele é muito sensível, né, e muito profundo, então todas as vezes que ele só fica cedendo, 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 lá na frente ele vai jogar na cara dessa pessoa tudo aquilo que ele cedeu e que fez mal para ele, né. Então, para você que convive com o melancólico, preste atenção. Na hora que você perceber que ele está cedendo demais, que às vezes ele não luta pelos seus objetivos, você chega e fala: "Opa, espera aí um pouquinho". Principalmente se for seu filho, gente. Você tem que ensiná-lo a colocar limite, a mostrar que é importante aquilo que ele sente, aquilo que é valor para ele. Porque às vezes um não para o outro é um sim para você mesmo, né. Então mamãe e papai que têm filhos melancólicos, ensina-os a se posicionar, porque eles vão ser sempre aquele bonzinho, que cede tudo, que fica caladinho, quietinho no seu canto, tá sempre concordando, mas às vezes fica de mau humor, por quê? Porque tá cedendo e não está colocando, às vezes, as suas prioridades em primeiro lugar, né. Então nós, como pais, temos que ensinar para os nossos filhos a se posicionar, né, aprender a ensiná-los a mostrar quais são os seus sentimentos que os sufocam, né. Então, quando você perceber que às vezes estão muito calado e que você sente que vem aquele mau humor, você vai chegar para ele e vai perguntar: "O que que está te machucando? O que que você gostaria de fazer que você se sentiu que foi bloqueado, né, que você não se permitiu fazer?". Conversa, faz com que eles expressem os seus sentimentos, você vai ajudá-los a se comunicar melhor. Eles são ótimos observadores, mas têm certa dificuldade, às vezes, de comunicar aquilo que eles sentem, né. Eles são bons oradores na hora de explicar algo, são ótimos professores, mas quando eles precisam trabalhar os seus sentimentos, eles se retraem, né, eles têm uma certa dificuldade. Por quê? Porque como eles gostam de estar sempre, às vezes, sozinhos, né, são muito meticulosos naquilo que faz, né, estão sempre buscando ser,
um bom profissional não competir, eles não estão preocupados em ser os melhores para a competição, mas ser o melhor naquilo que eles fazem para serem reconhecidos como bons. É diferente do colérico. O colérico ele sempre vai buscar ser o melhor, o melancólico não. Ele quer ser o melhor, mas para mostrar que ele é bom, não para competir. É diferente. Às vezes a pessoa que convive com o melancólico acha que ele está sempre triste. Não é, gente. É o temperamento dele. Eles são reservados, eles são mais sérios, né? Então é muito importante a gente perceber, por exemplo, o melancólico é um bom ouvinte. Por quê? Eles conseguem ouvir o outro e entender profundamente o que está acontecendo, qual é o sofrimento dessa pessoa. Eles são ótimos ouvintes. Assim, eles podem até, através dessa escuta, aprender com eles mesmos, às vezes, a poder expressar os seus sentimentos com mais clareza, sem ficar, às vezes, com muito constrangimento. Um bom exercício para você que tem filhos melancólicos, às vezes é colocá-los em atividades que eles possam expressar a sua comunicação, como o canto, o teatro. É legal porque eles vão aprender a interagir, eles vão aprender a colocar para fora aquilo que eles sentem. Instrumentos musicais de corda é um bom instrumento para eles. E o melancólico, às vezes, precisa de um pouquinho de pitadinha de açúcar. Por quê? Porque isso adoça a vida deles, né, a fruta seca é legal, né, porque isso compensa um pouco, às vezes, o lado amargo da vida que eles veem, né. E importante também, não ter uma sobrecarga nos alimentos de difícil digestão. Isso vai atrapalhar o seu raciocínio, o seu humor. Eles precisam de muito alimento que são mais amadurecidos pelo sol, né. Evitar um pouco muito excesso de carboidrato. O melancólico, ele adora contar histórias, né. Eles vão falar da história com todos os detalhes, eles vão contar aquilo como se estivesse vivenciando aquela história. Eles são muito bons no pensamento analítico, por exemplo, na matemática, eles têm muita facilidade, porque eles têm um raciocínio mais crítico, né, eles são muito imaginativos, e é por isso que uma dica para os pais: na hora de conversar com os filhos melancólicos, evite usar aquelas palavras duras, ásperas, né? Porque como eles guardam tudo, eles vão se retrair mais. É preciso você usar palavras mais doces, falar de uma forma mais carinhosa, né, no momento de correção, porque isso vai gerar uma confiança maior no seu filho. Não seja muito rude com eles, porque isso vai machucar os seus sentimentos, porque eles já são mais dramáticos. Quando a gente usa uma forma mais amorosa de expressar para eles, eles vão se sentir mais forte, né, eles vão se sentir acolhidos. Principalmente se o seu filho for aquele, melancólico mais artístico, né, mais romântico, né, as meninas adoram aquelas histórias de princesas e príncipes. E tem também aquele melancólico que às vezes é mais frio, né, mais científico, mais calculista, né, tem mais dificuldade às vezes de demonstrar suas emoções, porque eles não gostam muito de se expor para o outro. Para você detectar também o olhar, eles têm aquele olhar mais triste, aquele olhar mais profundo, né. Muitas vezes, você olha assim, você não sabe detectar o que está acontecendo com ele. É aquele olhar, assim, mais distante. As crianças, geralmente, que têm esse temperamento, elas são mais emotivas, sonhadoras, mais inseguras na hora de estar com muitas pessoas, elas são mais retraídas, né, essa sensibilidade dela de se retrair é o medo, às vezes, de ser exposta, de ser magoada em público. Crianças melancólicas, elas têm uma maturidade, às vezes, até além
da sua idade, porque elas são muito perceptivas. E o medo de ser magoada com facilidade, elas tomam muito cautela na hora de conversar com as pessoas. Então, o que que você tem que estar prestando atenção? No comportamento do dia a dia, para você poder definir se o seu filho, a sua filha, o seu marido ou você é uma pessoa melancólica. Então vamos aqui recapitular rapidinho de como que é um temperamento melancólico, né. Então, as pessoas melancólicas, elas são mais profundas, sensíveis, nostálgicas, muito detalhistas. Elas preferem às vezes ficar mais caladinha no seu canto, elas têm dificuldade de expressar os seus sentimentos, de expressar aquilo que elas falam, às vezes através da comunicação, né. Elas são mais desconfiadas, muito leais e delicadas. Geralmente, quando elas se sentem, inseguras, elas ficam mais ansiosas, né, por quê? Porque a indecisão para elas, desestabiliza o seu emocional, por serem muito perfeccionistas. Como elas querem tudo muito certinho, quando elas deparam com alguma dificuldade, elas como se perdesse o chão. Elas ficam mais tímidas, mais retraídas, mais quietas, né. Então, a gente tem sempre que perceber, para poder ajudar essas pessoas, a mostrar para elas que não tem problema se a gente não sabe. Se a gente não sabe, a gente estuda e busca a resposta, né. Isso é o tempo, é a prática, a habilidade do dia a dia que vai trazer essa segurança para a gente, que ninguém precisa ser perfeito, que a gente pode fazer o nosso melhor dentro da nossa capacidade de entendimento, que é só o tempo que vai nos ajudar a construir essa força interior que traz essa segurança, né, para que a gente possa, às vezes, falar, expressar dentro das nossas necessidades, sem sentir que é inferior, ou que está fracassando, ou que não dá conta. A gente tem que aprender, gente, que cada vez que a gente estuda mais, menos a gente sabe. E não tem problema não saber alguma coisa, é só ter a humildade de chegar para a pessoa e perguntar: "Olha, eu ainda não sei, como é que é isso?", né. A gente pode aprender com o outro, é muito mais fácil do que ficar às vezes retraído, com medo de expressar, com medo de saber. Qual o problema da gente não saber alguma coisa, né? Para quê? Se você ficar se retraindo com medo de ser exposto ou com medo de ser humilhado, isso vai gerar às vezes uma depressão, um sono mais agitado, uma ansiedade, um medo de não ser capaz, de não dar conta de lidar com as situações de conflito. Então, para você que se identificou como melancólico, para de pensar só nas coisas ruins. É porque quando você fica pensando só nas coisas ruins, você vai ficar bloqueado, você não vai seguir adiante. Pague o preço, gente. A gente tem que parar de achar que a gente sabe tudo, mesmo buscando as informações corretas, e achar que lá na frente vai sair do jeito que a gente quer. Não existe estabilidade na vida. Existe coragem de ir enfrentar e pagar o preço das suas escolhas, né. A gente tem que parar de achar que tudo é difícil. Não tem problema, tem coisas que vão ser fáceis, tem coisas que vão ser difíceis. Os difíceis acontecem porque ainda a gente não tem o entendimento claro para poder lidar com aquela situação. Então, busque o conhecimento e vá e faça, mesmo que você sinta que você ainda não está pronto. Você só vai estar pronto quando você precisar desafiar as suas limitações. Ninguém está pronto, gente. Aliás, eu acho que quando a gente vai estar pronto, é no dia que a gente morrer. A gente está pronto para ir e ó, encerrou a etapa, entendeu? A gente está sempre aprendendo, sempre se desafiando, sempre conhecendo novas possibilidades. O importante é a gente ter atitude, né? Essa é uma das características que o melancólico precisa trabalhar. Às vezes, pensar menos e agir mais, porque quanto mais você pensa, mais bloqueado às vezes você vai ficar, porque você fica pegando os detalhes e percebendo que esses detalhes podem ser um empecilho que vai te atrapalhar lá na frente. Deixa que as coisas acontecem.
Aí você vai pensar e vai analisar qual o caminho que você vai seguir. Então, pare de ver defeito nas coisas, tá bom? Quanto mais defeito você vê, mais problema você vai ter. Defeito existe? Existe, mas também existe qualidades. Então coloque na balança, deixa que a vida te mostra aquilo que você precisa aprender. Né? Começa a ver as coisas mais positivas e as negativas você vai desafiando no seu dia a dia de acordo com o que elas aparecerem. Porque se você ficar vendo defeito em tudo, você não vai fazer nada. Você simplesmente vai ver as coisas que podem dar errado e não as possibilidades que pode dar certo. O olhar do observador cria a realidade. Então, crie uma realidade positiva, em vez de ficar focando só naquilo que é errado. E uma outra característica também aqui que eu lembrei: aquilo que não foi dito na hora que você quis, já passou. Tá? Às vezes eles gostam de ficar remoendo, ai, mas por que que eu não falei aquilo? Nossa, se eu tivesse falado aquilo, não teria acontecido isso. Gente, não existe acaso. Aquilo que já passou, passou. Se você gostaria de ter dito e não disse, então preste atenção para na próxima vez você poder expressar seus sentimentos com mais clareza. Esse é um bom recurso para você perceber aquilo que você precisa aprimorar na sua comunicação. Aquilo que não foi dito já passou. Preste atenção para da próxima vez você poder expressar com clareza o que é importante para você. E um outro ponto difícil para o melancólico é achar que tudo tem que ter sentido. Como assim, gente? Imagina se tudo que eu for fazer na minha vida tem que ter um sentido. Às vezes sim, e às vezes não. Às vezes o sentido que você acha que tem que ter é algo que você precisa aprender. Né? Não é que você tem que fazer tudo para ser nobre, porque tem que ter um sentido, tem que valer a pena, tem que. Não! Às vezes você vai fazer coisas que são simples, banais, e que simples fato de você perceber que aquela ação foi uma ação espontânea, momentânea, que foi divertido, ou que não foi bom, foi uma experiência que você não gostou. Perceba simplesmente como é estar naquela situação. E o que que você pode fazer da próxima vez para que você às vezes se sinta melhor ou não se sinta de uma forma coagida ou reprimida da mesma forma que você se sentiu naquela experiência, né? Então, relaxa, viva o seu momento presente, observando aquilo que você está fazendo e percebendo só aquilo. Isso é importante para mim? Isso faz sentido para mim? Eu quero vivenciar isso, né? Vale a pena eu pagar o preço? Se você é muito analítico, vai por esse caminho, né? Não queira ficar agradando todo mundo. Às vezes querendo agradar muito o outro e desagradando você mesmo. Valoriza aquilo que é importante para você. Então, pense menos e age mais, ok? Não fica buscando sentido em tudo. Sinta que viver já é um bom sentido. Ser o seu melhor já é uma boa oportunidade de você poder desafiar, melhorar as suas habilidades para que você esteja de bem com a vida, ok? E qualquer dúvida que você tenha, é só compartilhar comigo. Aprenda a conhecer os temperamentos, que você vai facilitar muito a sua vida, vai saber como agir com cada um e vai bater menos cabeça de frente. Sabe, eu vejo muitos pais que às vezes reclamam dos seus filhos, mas por quê? Porque não conhecem o temperamento deles e às vezes acha que a forma deles pensarem, principalmente quando tem pais coléricos e sanguíneos, quando tem um filho melancólico ou quando tem um filho fleumático, aquilo ali é uma tristeza. Por quê? Porque é o oposto deles.
né? E esse oposto, às vezes, acha que está educando de forma errada. Não é, gente. A gente tem que entender que cada ser humano tem uma forma de expressar os seus sentimentos e as suas habilidades de forma diferente, né? A gente não pode querer comparar todo mundo igual e achar que o nosso jeito certo de fazer as coisas vai ser o jeito certo para o outro. Então, aprenda a conhecer os temperamentos, porque assim você vai ser mais feliz com você mesmo e respeitando a forma de ser de cada um, ok? Um beijo no seu coração. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que são importantes para você, porque assim você vai ensiná-las também a como entender o temperamento de cada um e ser a sua melhor versão, tá? Não deixe de dar aqui um like, porque você vai me ajudar também a divulgar esse vídeo. A gente é assim, gente, é dando que se recebe. Eu dou o meu melhor e você também dá o seu melhor. Assim todo mundo cresce, ok? Um beijão, fiquem com Deus.